Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Lucas 17, nós vamos ler do primeiro versículo até o 6º. Todos acharam? E disse aos discípulos, só que é Jesus falando: é impossível que não venham escândalos. Eu quero que você troque essa palavra escândalo para ofensa. Porque no original a palavra é ofensa. É impossível que não venham ofensas, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desagarra-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amém. A palavra que foi ministrada semana passada, e a palavra de hoje à noite, eu tenho elas como uma palavra de Deus mais cirúrgica do que talvez uma palavra de celebração. Eu creio que o Senhor, Ele tem algumas cirurgias para fazer nesta noite, no nosso meio. Então eu vou bem devagarzinho, eu vou tentar conversar com os irmãos um pouquinho, talvez não vou gritar muito, pular muito, mas saiba de que Deus está trabalhando, e eu gostaria que você abrisse a sua mente, tivesse o seu coração preparado, porque o Doutor Jesus se faz presente nesse lugar, amém? E quando nós vamos ao médico, nós não podemos esconder sintomas, ou não tem como você ser tratado daquele sintoma. Então você precisa ser honesto com você mesmo, para que o remédio venha tratar o problema. Então abra o seu coração nesta noite. E a mensagem que Deus colocou no meu coração é sobre a fé que nós precisamos para perdoar. Nós vamos falar um pouquinho de perdão e um pouquinho de ofensa nesta noite. E vamos nos basear na palavra de Deus. Mas a fé que nós precisamos para perdoar, para liberar o perdão. E nós vamos falar sobre isso nesta noite. Por quê? Porque não é surpresa para mim que lá fora, no mundo, as pessoas que não são crentes, não são cristãos, não é surpresa para mim que eles têm dificuldade para perdoar, porque o coração deles é duro, o coração deles é um coração de pedra. Mas o que me surpreende é como nós, que nos chamamos
de filho de Deus, e que somos perdoados, e que tivemos os nossos pecados perdoados, e que recebemos o perdão, o quão é difícil nós perdoarmos alguém. Nós que recebemos da parte de Deus perdão pelos nossos pecados, temos uma dificuldade muito grande de perdoar o próximo. E foi aonde esta passagem me chamou a atenção, porque nós temos pregado de repente para uma geração, e eu me incluo nessa geração, que tem recebido um ensino aí fora, de que louvor resolve tudo. Você louvar a Deus resolve tudo. De que se você vier à igreja, resolve tudo. De que se você dar o seu dízimo, a sua oferta, ler a sua Bíblia, fizer a sua oração, tudo se resolve. Tudo está tranquilo. De que basta você fazer isso daí, que as coisas vão ser resolvidas na sua vida. Mas Paulo ele falou ali em 1 Coríntios capítulo 11, que nós deveríamos fazer um autoexame, que nós deveríamos nos examinar. Examine-se o homem a si mesmo. Então eu gostaria de aproveitar esta deixa de Paulo e falar para você fazer um autoexame nesta noite. Porque se você louva, se você adora, se você dá o dízimo, se você oferta, se você vem à igreja, se você lê a Bíblia, se você ora, se você paga este preço, né, que nós gostamos de falar que pagamos este preço, mas você não tem em retorno da parte de Deus, não existe essa reciprocidade da parte de Deus, alguma coisa está de errado. Alguma coisa não está funcionando. E aí você precisa fazer um teste, porque existem certas coisas nas nossas vidas, principalmente quando é em relação a relacionamento, que nós não temos como resolver, através de levantar as mãos, ou vir fazer corrente de oração, ou de repente ir fazer um estudo bíblico, ou dar uma oferta a mais, ou dar um dízimo a mais, ou vir para a igreja 7 vezes na semana. Tudo isso se torna uma camuflagem, porque existe um problema mais profundo, que de repente não está fazendo com que você venha enxergar a realidade da situação. Como é que deveria ser então? Abre aí em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Palavras de Jesus. No Sermão da Montanha. Ele diz o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são aqueles que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. E eu fui deixando o Senhor ministrar esta passagem, esta palavra no meu coração, e eu comecei a entender de que algo que nós precisamos fazer nas nossas vidas chama-se proteger o nosso coração. Por isso que eu falei que não é um louvorzão que vai resolver, uma corrente de oração,
um estudo bíblico, ou dar um dízimo, ou dar uma oferta, ou vir na igreja, ou pagar esse preço, é um pouquinho mais além do que, do que esse tipo de atitude que muitas vezes nós temos para resolver um problema de perdão, um problema de ofensa. Você tem que proteger o seu coração. Você tem que manter o seu coração limpo. Isso significa que nunca vai vir impureza, nunca vai vir sujeira tentando entrar no meu coração? Vai. E aí eu fui buscar o que significa essa palavra limpo no original, e ela vem da palavra kataros, ou, se a gente for por termo médico, não é muito a minha área, a palavra, ou aquele sistema de drenagem que chama catéter, é isso aí? Catéter. Em outras palavras, o que o Senhor estava falando aqui para mim, e eu quero ministrar isso para a sua igreja, é que para manter o seu coração limpo, você precisa colocar um sistema de drenagem dentro do seu coração. Você precisa colocar um catéter dentro do seu coração, porque todas as vezes que uma impureza vem, esse sistema de drenagem vai empurrar a impureza para fora. Não significa que não vai vir certas situações na sua vida que vai tentar fazer com que o seu coração venha se contaminar ou venha se sujar. Esse catéter, ele é um sistema de drenagem automático que a pessoa não precisa ir no banheiro. Conforme as coisas vão enchendo, o sistema automático já começa a puxar para fora. E quando eu vejo Jesus falando, bem-aventurados que são limpos de coração, Ele está falando para você nesta noite, deixa eu implantar um sistema de drenagem dentro do seu coração, porque toda a impureza, toda ofensa, toda palavra que vier contra você, ela não pode ficar aí dentro. Eu tenho que colocar um sistema que automaticamente puxa para fora. Puxa para fora. Por quê? Porque situações vão acontecer. Palavras contra a sua vida, elas vão acontecer. Ofensas vão acontecer. Mas a primeira cirurgia que o doutor Jesus quer fazer nesta noite é colocar um catéter espiritual dentro do seu coração, para que esse sistema de drenagem automático, ele venha funcionar todas as vezes que alguma coisa ruim tentar estacionar no seu coração. Você sabe por quê? Porque ofensas vão vir. Como é que eu sei que ofensas vão vir? Jesus disse que viria. Ele falou, é impossível que não venham escândalos, que não venham ofensas. Então, ofensa, ela vai vir contra a sua vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui antes de eu começar. O que significa, o que é uma ofensa? É onde você precisa deixar esse sistema de drenagem. Se eu falar para ele aqui agora, a sua camisa, ela é feia, muito feia. Que camisa é essa que você está usando? Ele foi ofendido? Você foi ofendido, brother? Ele foi ofendido? Hã? Quem acha que ele foi ofendido? Quem acha que ele não foi ofendido? Quem não acha nada?
Ele só foi ofendido se ele morder a isca da ofensa. Todas as vezes que alguém levanta uma palavra contra você, ele coloca uma isca. Se você morder, você é ofendido. Se você não morder, você não é ofendido. Então todas as vezes que alguém chegar e falar assim para você hoje à noite: que camisa feia, rapaz! Você tem a capacidade de proteger o seu coração e falar: essa palavra não pertence para mim. Essa palavra não é minha. Essa ofensa não é minha. Ainda que vai vir várias ofensas contra a minha vida, eu deixo esse sistema de drenagem espiritual rejeitar e colocar para fora tudo que vem para me derrubar. Então quem decide ser ofendido é você. É você. Quem decide alimentar a ofensa no seu coração é você. Porque nós gostamos de alimentar a ofensa. Nós gostamos de nos sentir de que existe alguém aí no nosso meio que precisa vir pedir perdão para nós. E aí muitas vezes nós até evitamos a pessoa. Fulano de tal vai estar lá na festa? Vai, então não vou. Não vou. Ele vai ter que vir pedir perdão a quê? Não vou dar esse gostinho para ele. Ou perdão oculto, né? Fez na frente de todo mundo, agora quer pedir perdão aqui dentro da salinha. Não, vai ter que ser aqui, esfregar a cara na frente de todo mundo. E nós vamos alimentando a ofensa. Vamos alimentando esse sentimento. E conforme você vai alimentando, se você não colocar para fora, vai começar a aparecer no seu físico. Meu pai hoje falou assim: agradeça a Deus pela sua mão. Não foi? Contou a história de uma menina que tocava piano sem mão. Quantos aqui nesta manhã, neste dia, nesta tarde, nesta noite, Jesus amado, que horas são? É que talvez tenha alguém no Japão assistindo, meus irmãos. Você não sabe, na China, na Lua, vai saber onde que estão assistindo a gente. Quantos aqui neste dia, estou enrolado hoje, hein? Acordaram e falaram assim: Jesus, muito obrigado pelo meu sistema digestivo. Eu sou regular. Eu sou tranquilo. Tudo funciona de acordo, né, dona Leia, do jeito que precisa funcionar. Você sabe que o sistema digestivo nada mais é do que colocar para fora aquilo que não pertence no seu corpo. Porque aqueles que têm um problema digestivo, que não conseguem colocar para fora, devagarzinho começa a aparecer no seu físico. Você começa a perceber de que existe alguma coisa de errado com aquela pessoa. Começa a inchar, a cor da pele muda. De repente o cheiro também não é legal. E as coisas vão piorando. E vai mexendo com o mood. Como é que fala mood em português? Com o humor da pessoa, vai trazendo dores. Por quê? Porque existe algo anormal dentro do sistema dele, que não está conseguindo vir para fora. E quando você segura uma ofensa, você não libera o perdão, existe algo anormal dentro de você, que faz com que você não ande para frente. Você não tem esse sistema de drenagem no seu coração, e o coração faz a diferença. Não interessa se você ora, não interessa se você fala com Deus, não interessa se você lê a Bíblia, se você pula, se você fala em línguas. O que faz a diferença em um relacionamento com Deus, para ver Ele, são aqueles que são puros e limpos de coração. É o que a Bíblia fala, é o que Jesus falou. Você pode fazer o que você quiser, mas para ver Deus, você tem que ser limpo de coração.
O coração faz a diferença. Deus poderia ter escolhido qualquer um dos irmãos de José para estar na posição de José. Todos eles tinham relacionamento com o pai. Todos eles estavam lá trabalhando para o pai. Todos eles estavam lá servindo. Todos eles eram filhos, irmãos de José. Por que Deus escolheu José? Por que Deus escolheu o Senhor? Porque o que fez a diferença na vida de José chama-se o coração dele. Porque o dia que ele estava por cima da carne seca, o dia que ele estava na posição de governador, o dia que ele tinha todas as armas nas mãos para se vingar dos irmãos dele, ele achou e liberou perdão para a família dele. Ele tinha todas as armas para fazer os irmãos dele comer do pão que o diabo amassou, humilhar, fazerem ele sofrer. Ele tinha dinheiro para se vingar, para fazer morrer de fome, para colocar de escravo, para nem falar que ele era José. Mas Deus colocou José naquela posição simplesmente porque o coração dele existia um sistema de drenagem que não deixava nada que era impuro habitar lá dentro. Por que as coisas não estão funcionando? Porque você ainda não conseguiu liberar perdão. Muitas vezes nós fazemos a oração errada, para Deus nos tirar de um ambiente de ofensa, um lugar onde ninguém vai falar de mim, onde todo mundo vai ser meu fã, onde todo mundo vai gostar de mim e achar que eu sou perfeito. Muitas vezes nós estamos fazendo esse tipo de oração. Esse tipo de oração é você fazer com que Deus venha querer violar a própria palavra dele. E Deus não vai fazer isso. Porque a grande verdade é o que Jesus falou: ofensas vão vir. Por que vão vir? Porque se tem algo que o ser humano gosta de fazer é fazer outros. Crente e não crente, eu garanto para você que hoje você falou de alguém. Você comentou de alguém. E nós gostamos disso. Tem gente que gosta de um drama, que gosta de fazer tempestade em copo d'água, que gosta de atacar veneno em todo tipo de situação. Os programas de televisão, principalmente esses shows de reality TV, você vê que o que mantém as pessoas ligadas é quando tem briga, quando tem ofensa, quando tem divórcio, quando tem discórdia, quando tem problema. Se é uma harmonia, está todo mundo bem, o programa não vende. Mas nós queremos botar, principalmente a mulher, né, aquela Real Housewives, vamos botar 10 dela num quarto agora para quebrar o pau e o negócio virar aqui, porque isso vende. Uma ofendendo a outra. Então quando Jesus falou que ofensa viria, vai vir. Você que ofende os outros não vai usar essa palavra para falar, viu? Eu sou assim porque Jesus falou que eu ia estar aqui. Mas cuidado que nós vamos chegar na outra parte, porque existe um tratamento para você que gosta de ofender. Eu quero que você pare de reclamar daqueles que falam mal de você. Mais é requerido de você. E quanto mais você cresce,
mais ofensas virão. Então o seu crescimento ele é determinado em como você consegue lidar e gerenciar as ofensas que acontecem na sua vida. Porque muitas vezes nós lidamos com ofensa igual uma criança de primeira série, mas queremos responsabilidades e crescimento igual uma pessoa que tem master's degree. E uma coisa não anda com a outra. Quantas ofensas você acha que o Obama recebe por dia? Você acha que ele fica lendo todas online? Não estou defendendo o Obama. Mas estou falando que na posição que ele está, se ele parar para ler, ou se ele der corda para tudo que se falam dele, então você precisa entender de que vão falar de você. Vão falar da tua gravata, vão falar do teu carro, vão falar da tua casa, vão falar do teu trabalho, vão falar da tua empresa, vão falar que você não pinta bem, que você pinta mal, vão falar que eu não sei fazer imposto, vão falar que eu estou roubando do governo, vão falar um monte. Mas existe uma promessa de Jesus para esse tipo de tratamento. E olha o que ele fala. No versículo 1 ele falou, é impossível que não venham ofensas, mas ai daqueles por quem vierem. Você que gosta de ofender o próximo, você que gosta de falar aquilo que está na sua mente em relação ao próximo, olha o tratamento que ele resolve te dar. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Um destes pequenos. Ele não está falando dos pastorzão. Ele está falando de mim. Jesus está falando de você. Ele está falando o seguinte: se te ofenderem, você que é meu pequenininho, minha criança, meus filhos, eu quero que você saiba de que existe um tipo de tratamento para aqueles que estão levantando uma palavra contra você. Qual que é o tratamento? Coloca aí, para você visualizar. Qual que é o tratamento que Deus vai dar para aqueles que gostam? Não é falar contra o ungido do Senhor, não. É falar contra os pequenos. Falar contra mim, contra você. Falar contra ele, contra o Agenor, falar contra o pastor Joel, falar contra o Maurício. Qual que é o tipo de tratamento que ele vai dar? Ele vai colocar uma pedra de moinho e fazer você se afogar naquilo que você está falando. Não sou eu que estou falando. Em outras palavras, Jesus falou assim: se mexer com os meus, quem cuida sou eu. Aleluia. Se falar dos meus, quem cuida sou eu. E se você não tomar jeito, é isso aí, ó. A coisa é séria ou não é? Eu relutei contra essa palavra. Mas as palavras não são minhas. É palavra de Deus. Mas vamos lá. Aí ele te dá a promessa de que você